Está no ar o programa Quando a Gente Encontra Deus, da Igreja Católica. Bom dia, muito bom dia. Hoje, dia 18 de novembro, eu, Padre Jô, venho mais uma vez ser usado como um instrumento de Deus para chegar ao seu coração, dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho, no seu carro, aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, homens de todas as religiões, católicos, evangélicos, homens e mulheres de boa vontade, que se abrem para a ação de Deus em suas vidas, que possam estar em sintonia com aquilo que Jesus quer falar pessoalmente a você, aquilo que Jesus quer falar ao seu coração, que você sinta de fato que Jesus é a rocha firme onde você assenta os seus pés, Ele é a sua fortaleza, Ele é a sua presença real de amor, de esperança, de vitalidade, de fé numa vida cada vez mais protegida por Deus, assegurada por essa certeza, por sua bênção, por sua presença. Então, que esse momento em que nós refletimos sobre a palavra de Deus possa tocar de fato no seu coração e possa ser, de fato, algo que contribua para a vivência cristã nesse dia de hoje, durante toda a sua vida, durante toda essa semana, que Deus possa sempre estar te fortalecendo. Daqui a pouco nós voltamos, então, com a palavra de Deus, com aquilo que Jesus quer falar pessoalmente ao seu coração no dia de hoje. E que Jesus continue sempre sendo, na sua vida, a força que te dá segurança, te dá certeza de um caminho verdadeiro, de um caminho correto, e que seja a luz da sua estrada. De mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. De mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. A natureza
bem, estamos mais uma vez de volta, sintonizados nesse programa, que é um programa dedicado de forma particular aos católicos dessa cidade, de toda a redondeza, mas também aos homens e mulheres de boa vontade, de todas as religiões, aqueles que deixam Deus falar ao seu coração. O Espírito Santo sopra onde quer. Nós não podemos colocar limites para a ação de Deus, para a ação do seu Espírito. Por isso, esse é um instrumento que nós usamos para que Deus possa tocar o coração das pessoas. Independente da religião, da crença que você tenha, que você possa sentir de fato: Deus está falando ao meu coração. E está usando o padre como um instrumento para chegar à minha casa, para chegar ao meu local de trabalho, para chegar agora no meu carro, onde o rádio está ligado, que a gente possa sentir de fato que essa é a ação de Deus. É o Espírito que sopra onde quer e que produz coisas imprevisíveis na nossa vida. Muito bem, o Evangelho de hoje que nós vamos ouvir é um Evangelho muito rico, muito significativo. Possamos ficar abertos àquilo que Jesus quer nos falar no dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meu caro irmão, minha cara irmã, você que nos ouve nesse momento. Jesus está nos transmitindo um ensinamento riquíssimo no dia de hoje. Esse evangelho é bastante conhecido, né? De Zaqueu, um homem que era cobrador de impostos, era muito rico. Cobrador de imposto no tempo de Jesus era classificado como a pior categoria. Era o pior dos pecadores, porque ele cobrava impostos que eram levados depois para o Império Romano. A maior parte dos impostos eram levados para Roma. E ao mesmo tempo ele também desviava parte dessa cobrança, ele aumentava parte dessas cobranças para poder se enriquecer às custas de um roubo. E era notório isso, era público. Por isso eles são chamados de publicanos, né? Pecadores que aos olhos do público, da população em geral, são reconhecidos. As pessoas tinham raiva, muita raiva dos publicanos. Eles tinham que cumprir a sua obrigação como cidadãos, pagando os impostos, mas faziam isso a contragosto, muito grande. Então, os publicanos são tidos como pecadores públicos, os cobradores de impostos. Foi do meio dessa gente que Jesus tirou um dos seus evangelistas, dos seus apóstolos, né, que se tornou depois um evangelista, que foi Mateus, ou Levi, ele tinha o nome de Levi, que estava sentado na banca, cobrando os impostos, e Jesus passou na vida dele, transformou a vida dele, fez com que ele se transformasse em um seguidor, um discípulo de Cristo. E depois a igreja o canonizou, né? Se tornou São Mateus. Muito bem. Então, essa categoria de gente pecadora.
Jesus várias vezes foi visto, né, sentado à mesa com eles. Não por ser conivente com eles, não por tolerar o erro deles. Mas Jesus sabe que a única forma de transformar a vida de uma pessoa é entrar na vida deles com amor. Entrar na vida deles e resgatá-los. Ser amigo da pessoa, não do pecador. Não daquele que se afasta de Jesus, daquele que se afasta de Deus. Mas ser para ele um caminho. Um caminho de vida, um caminho de salvação. Jesus não tolera o erro, Jesus não tolera a maldade, Jesus não tolera o roubo, o adultério. Mas ele ama o pecador e se aproxima de todos como o pastor que vai atrás da ovelha que se perdeu. Ele é capaz de deixar 99 para ir atrás de uma única que se perdeu. Então, essa tolerância de Jesus é uma estratégia que ele usa para dizer só a convivência, o respeito, o conhecimento da realidade, da vida daquela pessoa pode fazer com que ela se torne uma pessoa nova, uma pessoa resgatada, uma pessoa transformada. Em geral, nós temos o costume de apontar o dedo, de condenar as pessoas, de descartar, de excluir as pessoas que erram, as pessoas que publicamente aparecem como pecadoras, né? E esse é o grande nosso erro, né? Porque muita gente não tem pecados públicos, mas Deus conhece as pessoas por dentro. Muita gente hipócrita, como no tempo de Jesus. Jesus chamava, assim, os fariseus, os puros entre aspas daquele tempo, de sepulcros caiados, por fora muito bonitinhos, mas por dentro cheios de podridão. Então Jesus não tolera pecado nenhum, mas ele ama a todos e quer salvar a todos. Então aqueles que publicamente eram condenados, publicanos, meretrizes, né, os cobradores de impostos, essa gente, Jesus se aproxima dela justamente para fazer com que a salvação chegue ao coração delas. Então o evangelho de hoje citava o caso de Zaqueu, que era um homem muito rico e era cobrador de impostos, e que no meio da multidão não conseguia ver Jesus. Muito interessante, né? Claro, ele tinha a sua estatura baixa, mas se a gente quiser aprofundar espiritualmente, a gente pode dizer, por causa da condição dele, ele não conseguia ver Jesus. Ele estava tão baixo, ele estava tão apegado a coisas materiais, ele estava tão apegado a coisas passageiras, a coisas que não enobrecem o ser humano, a coisas que vão diminuindo o ser humano. Ele era um ladrão público. Ele passava a mão no dinheiro do povo. Uma grande parte mandava para Roma, porque ele tinha essa obrigação, mas ele burlava a legislação e enriquecia-se às custas do povo e do seu roubo. Então aquele homem era de estatura baixa, não conseguia ver Jesus. Baixo fisicamente, baixo espiritualmente, baixo moralmente. Não conseguia ver a salvação, não conseguia ver o homem novo que é Jesus, não conseguia ver a vida nova que estava diante de seus olhos. Então, o Evangelho tem uma riqueza, né? Claro, imagina aquele movimento todo, aquela multidão cercando Jesus, e aquele homem tão poderoso, tão rico, tão cheio de grana, não conseguia ver Jesus. Não conseguia ver Jesus. Quanta gente hoje também, tão cheio de pose, tão cheio de riquezas, se julga superior a todo mundo, é corrupto, é ladrão público às vezes, ou então às escondidas, passa a perna nos outros. Que estatura baixa, que pequenez. Uma pessoa assim não consegue ver Jesus. Uma pessoa assim ficou num nível que não consegue enxergar a salvação, que não consegue enxergar a grandeza, a novidade daquele que vem da parte de Deus. Mas Zaqueu é um homem em processo. Zaqueu é cada um de nós. Mesmo não sendo pecadores públicos, nós não sendo ladrões, nós também somos frágeis, somos pecadores. Nós temos erros. Quantas vezes também a nossa estatura é pequena espiritualmente.
Quantas vezes nós nos defrontamos com o chão, com a lama, com a pequenez, com a incapacidade de crescer, de ser melhor como ser humano. Nós nos perdemos no lamaçal dos nossos erros, dos nossos pecados. Uns mais, outros menos. Então, Mateus representa o homem frágil e pecador, mas o homem frágil e pecador em processo de mudança, querendo vida nova, querendo ver Jesus, querendo contemplá-lo, querendo enxergar Jesus, querendo deixar que a claridade de Jesus irradie luz sobre a sua escuridão, sobre a sua pequenez, sobre o seu pecado. Zaqueu subiu na árvore. Essa reflexão nós vamos continuar daqui a pouquinho. Jesus vai continuar falando ao seu coração, porque a palavra não é uma palavra para o museu, para os tempos antigos, não é uma história. É algo que Jesus quer fazer acontecer como vida nova no seu coração hoje. Daqui a pouco estaremos de volta. Um abraço. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. No vale das sombras o mal é vão temer, se vos tenho ao meu lado, por que desfalecer? Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Puseste minha mesa para um festim real, ungistes minha cabeça com óleo divino. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Transborda em minha taça um misterioso vinho, consolo e alimento ao longo do caminho. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. A luz e a graça vossa sem fim me seguirão, e o céu em recompensa um dia me darão. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Muito bem, voltando à nossa reflexão, hoje o Evangelho nos fala daquele encontro de Zaqueu, o homem pequeno de baixa estatura, com Jesus, o homem de estatura celestial, o homem novo de Deus, a novidade de Deus vindo a este mundo.
Nós vimos que no Evangelho, Mateus não conseguia enxergar Jesus. Um homem cheio de pecado não consegue enxergar Jesus, porque é pequeno, não só fisicamente, pequeno também espiritualmente, moralmente. E ele sobe numa árvore, porque ele tem desejo de mudança, desejo de conversão, desejo de vida nova. Sobe na árvore e lá de cima ele contempla Jesus no meio da multidão, falando, pregando, curando as pessoas, transmitindo vida nova. Imagine a emoção daquele homem, cheio de pecado, envergonhado da sua miséria, da sua pequenez, baixa estatura, de pendurado numa árvore, também porque a multidão poderia agarrá-lo, né, se ele estivesse lá próximo de Jesus, ou condená-lo, porque ele é um pecador público. Então está lá em cima, numa árvore, tentando ver Jesus. E Jesus enxerga Mateus. Não só enxerga fisicamente, porque por um acaso estava passando por ali. Jesus enxerga a gente por dentro. Desculpe, eu citei Mateus, mas é Zaqueu. Jesus enxerga a gente por dentro. Jesus enxerga as nossas dores. Jesus que enxerga os nossos desejos de mudança, de vida nova. Jesus viu Mateus, viu Zaqueu. Jesus viu aquele homem sedento. Jesus viu aquele homem desejoso de vida nova. Jesus viu aquele homem querendo mudar, fazendo um esforço de subir numa árvore. Subir numa árvore significa entrar num processo de crescimento, entrar num processo de conversão, de mudança de vida, de sair da lama, da pequenez em que ele está. Zaqueu, desce da árvore, porque hoje devo ir à tua casa. Imediatamente aqueles que estão na condição de salvos, aqueles que se acham melhores do que os outros, vão começar a dizer: ah, como? Esse homem vai hospedar-se na casa desse pecador? Esse pecador público? Aquela temática que nós já vimos em outras ocasiões, né? Daqueles que são ávidos em apontar o dedo para o pecado dos outros, para a miséria dos outros, não reconhece as suas próprias falhas. E não reconhece que Jesus vem para todos, justamente para aqueles que mais precisam, para os mais pecadores, salvados. Mas Jesus não faz caso disso e está na casa daquele homem. E a partir daquele momento, algo de maravilhoso começa a acontecer na vida de Zaqueu. É um desenrolar desse processo de mudança, de transformação, de vida nova. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Conversão total, mudança total. Ficou de pé. Ficar de pé é levantar-se da lama. Ficar de pé é ter coragem. Ficar de pé é ter hombridade. É recuperar a dignidade perdida. Ficou de pé diante de Jesus e disse: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E é isso, né? Um homem riquíssimo, com uma fortuna enorme, vou dar a metade para os pobres. Mesmo que eu não tenha lesado esses pobres, mas vou dar. E se eu defraudei alguém, ele sabia que era muita gente que ele tinha defraudado, que ele tinha enganado, eu vou devolver 4 vezes mais. Ou seja, aquele homem ia ficar praticamente como um assalariado, como um homem pobre. Pobre materialmente, rico espiritualmente. Porque ele teria feito as pazes com Jesus, com o Senhor da vida. Teria feito as pazes com a humanidade. Teria feito as pazes com a sua consciência. Aquele homem ia recuperar a vida nova. De tal forma que Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa.
porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Que maravilha, né, essa mensagem. Essa mensagem que serve para todos nós. Que a gente também possa reconhecer a nossa nulidade, a nossa pequenez, as nossas falhas, dificuldade de perdoar os outros, de viver com tolerância, os erros que nós cometemos, às vezes que enganamos os outros, que defraudamos, quem sabe que roubamos, que prejudicamos alguém, que matamos com a nossa língua a honra dos outros. Senhor, quero recuperar tudo. Senhor, quero pedir perdão por tudo que fiz. Senhor, se eu prejudiquei alguém, eu quero devolver a este alguém a sua dignidade. Se eu menti contra alguém, se eu caluniei contra alguém, eu quero ter a hombridade de ficar de pé e dizer: a culpa foi minha, fui eu quem errei, fui eu quem menti, fui eu quem caluniei. De pé, como Zaqueu. Devolver ao outro, não só bens materiais, mas devolver ao outro a dignidade que eu roubei, a honra que eu roubei. A salvação entrou nessa casa. Que a salvação entre na sua casa, meu irmão, minha irmã. Sua casa material, na casa do seu coração, na casa da sua vida. Que Deus possa abençoá-lo sempre. Que Jesus possa ser sempre seu mestre. Possa fazer com que essa palavra penetre o seu coração e busque cada vez mais entrar nesse processo de conversão. Suba na árvore, enxergue Jesus, saia da pequenez, saia da lama, saia do pecado e entra num processo de graça, de vida nova, ao encontro de Jesus, nosso único Salvador. Deus abençoe a todos. Até o próxima semana, a próxima terça-feira. Fiquem com Deus. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nesta mocidade, coisa mais bonita de ver. Bravos, muitos são guerreiros, sonhos no olhar, peito aberto, tatuagens, desejos e esperanças. Jovem, teu sorriso é lindo, faz desabar este teto, este mundo de ódio e de rancores. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. São trabalhadores, sabem quanto custa viver. Teimam, muitos são felizes. Quem não resiste não vence, quem vence sem luta não merece. Jovem, tua raiva é santa, faz de tua cara pintada o gesto indignado de um profeta. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Por caminhos novos, mesmo que pareçam temer.
alternativa ao consumismo, ao poder, à ganância, ao prazer que levam a nada. Jovem, pedra preciosa, busca o tesouro valioso que encontra-se à margem dessa estrada. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Creiam, vem chegando o dia, quem queria a vida vai ter nova vida justiçada. Podem pular de alegria, tristeza é pra quem não crê em nada. Jovem, tua dança é viva, toque os tambores, retumbem pra todos o anúncio da vitória. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. O sal transforma a terra, o sal transforma o mundo. O sal transforma a terra, o sal transforma o mundo. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra, vós sois a